Obrigado. Tá legal. Bom, boa tarde a todos. A ideia de estar aqui hoje era de trazer para vocês um pouco, né, daquilo que vem acontecendo. A ideia era trazer uma agenda positiva, demonstrando o que tem sido feito, especialmente a publicação do balanço do Vasco, né, e tecer aqui alguns comentários acerca desse balanço, né. Então, nós trabalhamos durante 2 meses, né, de forma incansável e incessante, né, com a colaboração de algumas empresas, né. A Grant Thornton foi a responsável pela publicação desse balanço e a BDO foi a empresa que nós contratamos para que fizesse a auditoria, né. Vale lembrar que essas são empresas reconhecidas, que estão entre as 6 maiores do mundo. E, enfim, esse balanço foi publicado com toda a transparência, demonstrando toda a situação financeira do clube e patrimonial, de uma forma que em nenhum outro momento na história do clube se teve um balanço que se aproximasse desse que nós publicamos, né? E aí até quero agradecer a participação dessas empresas, né? Também a participação da KPMG, que tem trabalhado na assessoria financeira, criando um projeto com fluxo de caixa, um projeto que visa aumentar as arrecadações do clube, negociar as dívidas, e, enfim, e dar um direcionamento aí, trazer um norte para o clube. Esse balanço ele foi precedido de uma carta de apresentação, onde nós demonstramos tudo aquilo que nós encontramos no clube, desde a assunção da diretoria administrativa, no dia 23 de janeiro, até a presente data, inclusive com os acontecimentos relevantes subsequentes, ou seja, todos aqueles eventos que ocorreram a partir dessa data em que nós assumimos o clube, também foram lançados, como, por exemplo, a venda do Paulinho, né? E nele consta exatamente quais são os valores da venda do Paulinho, qual foi o comissionamento pago, qual foi o bônus pago ao jogador, dando total transparência a essa negociação, tá? Posteriormente a esse evento, né, que foi a publicação do balanço, nós então passamos a nos deter a outros pontos que são relevantes dentro do clube, né? Dentre eles, um setor que ao longo de muitos anos, nos últimos tempos, foi sempre um ponto de queixa, de reclamação do sócio, do torcedor, que é o setor de cobrança, com dificuldade da emissão de boletos, com dificuldade de acesso a informações, de cadastramento de pagamento em débito, enfim, uma série de queixas que existiam em torno desse setor, fez com que nós intervíssemos nesse setor. Então, nós afastamos a pessoa responsável, que não só coordenava essa parte de cobrança, mas também a parte de informática do clube, demitimos os funcionários que lá estavam e procedemos, então, um backup de todo o servidor e das máquinas, né? E vamos tratar uma auditoria de todos esses dados, de todos os cadastros dos sócios, desde que nós assumimos o clube até agora. E vamos propor, em cima desse cadastro, né, é um trabalho até que a KPMG tem nos ajudado, pegar essa base de dados e ver, né, os sócios que deixaram de pagar. Nós vamos procurar esses sócios, oferecer anistia, vamos também tentar trabalhar aí, né, vamos propor um parcelamento das luvas para a associação como sócio geral. Havia uma reclamação muito grande em relação ao valor e ao número de parcelas, né. Hoje o valor para se associar é de R$ 2.000, pagos em 4 parcelas, e nós vamos
pretendemos passar isso para 20 ou 24 parcelas, de forma que esse ingresso dos vascaínos ao quadro de associado do clube aconteça de uma forma mais suave, mais tranquila, e que dê condições a um maior número de pessoas ingressar como sócio do Vasco. Uma segunda área do clube em que nós também detectamos uma série de dificuldades, o que era uma caixa preta para nós, que era o setor de operação de jogo, né? Então, nós tínhamos dificuldade em ter as informações, havia uma certa nebulosidade em relação a isso, e nós, então, fizemos nesse setor uma mudança. Já desde o início da nossa gestão, nós vínhamos observando uma dificuldade muito grande, quer seja no ingresso dessas receitas na tesouraria, quer seja no fornecimento dos documentos contábeis relativo aos borderôs. Insistimos nisso por muito tempo, isso não aconteceu. Nós, até por conta disso, fizemos uma retenção de algumas verbas para que formássemos um caixa, né, para situações que ocorrem no dia a dia. Existiam muitas cobranças que aconteciam e muitas vezes a gente não tinha caixa para esse pagamento. Retivemos, aí no caso eu tomei para mim essa iniciativa, retivemos um certo valor para que nós pudéssemos operacionalizar situações de jogo, viagens e outras demandas emergenciais, e permanecemos cobrando, né, para que esses borderôs fossem entregues. Eles foram, num determinado momento, foram entregues, mas faltando alguns documentos, com algumas incorreções, e então decidi mudar esse setor, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu decidi por mudar, o Vasco tinha uma sequência de jogos, com Racing, Cruzeiro e outros, e a operação de jogo é sempre uma coisa bastante complicada. Esperei passar esse período, mas durante esse tempo já vinha planejando essa mudança, trazendo equipes de empresas de segurança para observarem o funcionamento do clube, para que pudessem ir se estruturando para, no momento de assumir, já conhecer o processo. Trouxe um profissional para que coordenasse toda essa operação de jogo e, na última sexta-feira, então, fiz essa substituição. Então, a partir de sexta-feira, toda essa operação de jogo ela foi mudada, e aí, já a partir desse jogo, no dia seguinte, nós já tínhamos toda essa demonstração contábil dentro da tesouraria, com os recursos dos jogos todos comprovados, né? Então, essa foi uma mudança significativa. Nós temos trabalhado também para que o sócio consiga comprar o ingresso pela internet, não só o sócio torcedor, mas o sócio estatutário. Isso também está sendo implantado. A gente tinha dificuldade de colocar isso em prática. Esse foi um dos motivos também que nos motivou a fazer essa mudança no setor de cobrança. E que, enfim, essas são as principais estratégias, as principais mudanças que nós temos feito. A partir dessa questão do balanço, né, da publicação do balanço, já iniciou-se uma certa, não da publicação, mas antes, quando eu fiz questão que o balanço fosse produzido por uma empresa isenta, por uma empresa respeitada, né, eu já comecei a sofrer uma certa resistência dentro da nossa equipe. Quer dizer, existia uma dicotomia entre aquilo que se pregava durante a campanha, entre aquilo que se dizia que queria para o Vasco e a prática após assumir. Essas intervenções e a publicação do balanço, como vocês sabem, culminou com a saída de alguns vice-presidentes. Então, vou tecer aqui alguns comentários em relação à saída desses vice-presidentes. Né, fiquei bastante surpreso, né, com a saída deles de uma forma abrupta, no dia da realização de um jogo, sem que nenhum deles se preocupasse com o Vasco em manter
o funcionamento do clube, né, manter as atividades em curso e a transferência desse conhecimento, a transferência dessas responsabilidades para outras pessoas. Felizmente, contamos aí com vários outros colaboradores que já caminhavam ao nosso lado e conseguimos passar por esse jogo contra o América Mineiro com toda a tranquilidade, com uma operação de jogo redonda, sem nenhum problema, com total tranquilidade, né? Então, e nessa saída tentaram colar em mim uma pecha de centralizador, né? O que vocês vão ver aqui com o que eu vou dizer que não condiz com a realidade. Nós montamos um comitê de reestruturação financeira, onde, junto com a KPMG, onde foram convidados a participar o vice-presidente de finanças, o vice-presidente jurídico, o vice-presidente de marketing, o vice de futebol e o de obras. Então, vejam, dentre esses representantes desse comitê, existiam 3 vice-presidentes que pertencem à identidade Vasco, né? Foram feitas reuniões, tratou-se de uma série de projetos, de uma série de iniciativas propostas pela KPMG, de oportunidades rápidas de monetização que o Vasco poderia ter, e nós fizemos, então, um workshop que foi programado com uma antecedência de 2 semanas, convidamos todos os vice-presidentes, convidamos vários funcionários de cada setor para que houvesse um engajamento desses funcionários, para que nós conseguíssemos começar a mudar a cultura do clube em relação à administração. Foi um evento de bastante sucesso, fruto de elogio de todos que participaram, em especial dos funcionários, mas, surpreendentemente, nenhum dos vice-presidentes da Identidade Vasco compareceram. E são essas pessoas que vêm a público dizer que eu sou centralizador, né? Foi dito pelo vice-presidente de futebol que ele não tinha autonomia para contratar as pessoas, que não montou a equipe dele, o que é uma inverdade. O Carlos Brasil foi contratado por ele. O Newton foi uma indicação minha, sim, porque ele é novo no mercado, não tinha nenhuma experiência em futebol, ao contrário, eu trabalhei minha vida toda com futebol, tinha excelentes informações a respeito do Newton e sugeri a ele esse nome para que ele conversasse. Ele conversou com o Newton e o contratou. O Pelaipe foi uma escolha dele, obviamente sempre corroborada por mim. Enfim, e hoje ele vem dizer que não teve essa oportunidade. Disse que a pasta do Paulinho sumiu, que não existia transparência, que também não é verdade. Antes da venda do Paulinho, conversei com ele, tanto com o Fred quanto com o Roberto Monteiro, falei da proposta que existia, era uma proposta que inicialmente era menor, que eu entendia que existia a possibilidade da gente aumentar esse valor, e eu perguntei a ambos se 20 milhões de euros seriam aceitáveis, se a gente podia fechar. Ambos disseram que sim. Eu continuei a negociação, conversei a respeito dos valores, achei que seria interessante para o clube ficar com um percentual de 10%, e aí em cima desses 20 milhões, se a gente for fazer a conta, eles deveriam pagar 18 milhões. Eu ainda consegui elevar isso para 18.500 e ficar com 10% do atleta, o que significa que no produto final o valor imediato é maior do que 20 milhões. Isso foi feito, o dinheiro entrou na conta do Vasco e está sendo usado para pagar salários, tributos, dívidas que o Vasco apresenta. Está tudo demonstrado em momento oportuno. Toda essa documentação, esses esclarecimentos serão demonstrados. Mas eu não tenho a obrigatoriedade de estar mostrando diariamente qual é o meu movimento, via público dizer o que foi feito com esse ou com aquele dinheiro. Mas, no momento oportuno, isso será fruto de uma demonstração financeira. Nós hoje, até então, estávamos preocupados em realizar o balanço e publicar.
mas já nesse balanço nós mencionamos os valores em que o Paulinho foi negociado. Disse também que não tinha, que sumiram com a pasta do Paulinho, o que é uma inverdade. Aqui está a pasta do Paulinho, essa é uma cópia, a outra cópia está no futebol, ao contrário de uma série de documentos do Vasco que estão, até hoje, dentro da mochila do ex-VP de futebol. Inclusive, com perda de prazo para inscrição de atletas, por conta dessa descentralização. Tá? Bom, eu até queria aqui de público agradecer a essas empresas, KPMG, Grant Thornton, BDO. O VP de Finanças alegou que não conhecia o balanço do clube. É estranho, porque o balanço, a contabilidade, é uma atribuição do VP de Finanças. E esse balanço, ele não foi produzido da noite para o dia, não foi na calada da noite. Ele vem sendo feito ao longo de mais de 2 meses, dentro da contabilidade do Vasco. Então, se ele não sabe do balanço, é porque não se interessou em ir até a contabilidade. No final de semana que antecedeu a publicação do balanço, trabalhou-se sábado e domingo para que ele acontecesse. E na segunda-feira, somente às 11h45, terminou a revisão e a publicação desse balanço. Mas nesse período, especialmente o período final, o vice-presidente de Finanças foi passar uma semana em Trancoso, depois um outro final de semana prolongado fora. Talvez isso não tenha dado a ele a oportunidade de acompanhar e de conhecer o balanço. Bem, esses são os esclarecimentos que eu gostaria de trazer. Essas são as notícias positivas. Nós vamos continuar com as nossas práticas de transparência, buscando dar ao clube tudo aquilo que nós pregamos durante a nossa campanha eleitoral. Tudo que está sendo feito está alinhado com o que foi prometido, com o que foi anunciado durante a campanha. Eu lamento que algumas pessoas tenham um discurso antes e uma prática depois. Eu continuo com o compromisso com os vascaínos de realizar tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi dito durante a campanha. Transparência, gestão profissional, enfim, e futebol competitivo, especialmente, entre outras prioridades que já foram elencadas. Estou pronto para as perguntas.